chega num cofre, certo? Qual é a senha do cofre? Não dou. Ok, isso não é razão para prisão preventiva. Mas é o seguinte, se o Estado precisa abrir o cofre, arromba. Agora, se o Estado arrombar o cofre e dentro tiver elementos que precisam ser achados e que tenha dúvida de que os réus estão agindo de forma a dificultar a investigação ou desaparecer com elementos, é razão para prisão. O que acontece é que, nesse caso específico, nós funcionamos como vítimas. Por isso, a manifestação. Ninguém deseja que ninguém seja preso, a desgraça alheia, como disse. Mas é o seguinte, como nós somos vítimas, quando uma mãe vê o acusado de homicídio do filho ser preso, ela se sente mais segura, né? Então, neste caso específico, nós estamos no sentido mais seguro na sociedade sobre o fato do judiciário estar funcionando. E esperamos que tenha o devido processo legal em relação a ele. Mas a situação é muito complicada, porque se os procedimentos realmente funcionarem e as investigações forem a fundo, nós temos múltiplas... Eu queria só fazer um detalhe aqui, porque é um pouco confuso a quem está de fora no momento, porque nós não tivemos acesso à decisão que determinou prisões e buscas e apreensões. Mas há um princípio no direito que as provas obtidas numa busca e apreensão, elas podem servir como prova emprestadas a múltiplos procedimentos investigatórios. E, da mesma maneira, a busca e apreensão pode ser feita por uma razão jurídica e haver encontro fortuito de prova. O que é isso? Ingressa-se numa casa à procura de cocaína. Chega-se lá e tem um corpo. Bom, a descoberta desse corpo é uma descoberta legal, porque houve autorização de ingresso na casa. Ou seja, é possível que haja uma busca e apreensão relacionada ao crime de falsificação de documento público e que lá, se no telefone celular, ou na nuvem, ou na casa, se ache um elemento de outra investigação relacionada ao dia 8 de janeiro. Então, é só para fazer isso. Qual é a razão da busca e apreensão? O que parece, falsificação de documento público, inserção de dados falsos no sistema do SUS, mas o seguinte, mas essa busca e apreensão serve a todas as investigações aos quais o Bolsonaro está sendo investigado, assim como os outros. O Fernando, uma pergunta. O que você achou da Michelle tomar a vacina e não vacinar a filha? Isso é uma pergunta, é uma opinião sua, né? Acho que você não é especialista em saúde, mas pode dizer do ponto de vista legal. Em segundo lugar, é possível quebrar a senha? Já aconteceu de obter os dados da nuvem, do celular, mesmo com... A pessoa não é obrigada, né, pela lei, a fornecer a senha, é isso? Bom, vamos lá. Produzir prova contra si mesmo, né? Uhum. Primeiro, quanto à criança ou adolescente. Na minha visão, quem tem o pátrio poder, que ainda, apesar dos termos hoje todos, todas e todos, ainda chama pátrio poder, o poder familiar, ou a obrigação com a criança e adolescente, tem obrigação de cuidar da saúde desta. Portanto, na minha visão, se os pais não vacinam a criança e adolescente, eles devem responder em relação a isso, tanto do ponto de vista criminal, quanto, evidentemente, na parte do direito de família, porque está rompendo as obrigações legais. Não existe... Veja, eu vivo discutindo isso, questões interessantes. Uma criança chega a um hospital e precisa de uma transfusão de sangue, certo? Num acidente de carro. O pai pode dizer, não, minha filha é da religião X, eu não permito que ela receba transfusão de sangue? Minha opinião, não pode. Não pode. É obrigação. A partir daquele momento, o médico tem que tomar todas as providências necessárias para salvar a vida da criança. Porque nós estamos aí diante de questões de direito público, não do âmbito privado.
O sujeito adulto pode se autolesionar. Pode escolher, eu não vou tomar sangue. Aí nós vamos ter um seguinte detalhe. O que acontece quando o sujeito apaga? Não tem mais condição de tomar as decisões. Minha opinião, o médico tem que tomá-la. Certo? Porque a partir do momento que ele não tem mais condição de se autogerir, cabe ao médico tomar a decisão. E o médico não pode, evidentemente, deixar o sujeito morrer. Ou seja, as questões são complexas. Mas quando se trata de criança e adolescente, nós estamos diante do direito público. Portanto, minha opinião, os dois faltaram com os deveres com a criança e adolescente. Cabe uma ação do Conselho Tutelar, só para a gente entender, Fernando. Cabe, espero que seja tomada. Como exemplo, não porque ele é Bolsonaro, como exemplo que os pais têm o dever de vacinar as crianças. Porque uma hora é por Covid, daqui a pouco nós estamos com outro tipo de vacina, nós vamos fazer o quê? Bom, a segunda questão era sobre a senha nos celulares e, olha, eu diria que eu não sou um advogado de pouca experiência. Comecei a advogar, eu tinha cabelo ainda, então você imagina o tempo que isso faz. Além do que, o meu pai, que virou estrela ano passado, se foi do mundo terreno com 63 anos de advocacia. Então, vamos dizer, eu nasci dentro desse... O que acontece é o seguinte, dos casos, primeiro vamos à prática e ao direito. Na prática, hoje o Estado tem condição, em quase 100% dos casos, de quebrar a senha dos telefones. Uhum. Em alguns casos, nos iPhones mais modernos, existe uma forma do usuário tornar muito difícil isso. Eu não vou ensinar aqui. Uhum. Né? E o Bolsonaro deve ter o iPhone mais novo, ele acabou de vir dos Estados Unidos, né? Me desculpe esse negócio tocando aqui, eu deveria tirar. Tem um comentário muito engraçado. Não sei, mas... Desculpa, só a senha de celular é fácil, 1964. Ou 666, né? É a da besta. Leila, muito bom, Leila. Pode ser 666, hein? Vamos lá. E de cabeça para baixo, em hebraico. Bom, mas fora as piadas, o que acontece é assim, existe possibilidade, existe determinadas situações em que acessar o aparelho físico pode ser difícil, muito difícil. Mas, na maioria dos casos, a Polícia Federal tem condições de quebrar a senha. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. Outra coisa, a Polícia Federal tem condições de quebrar as senhas da nuvem. Como? Oficiando diretamente os provedores. Certo? Já peguei casos em que tudo estava na nuvem. Backup de WhatsApp, backup de... Então, há uma... E o seguinte, e como eles são primários, há uma grande possibilidade de ter informação. Além do que, apagar informação no telefone físico é o mesmo que nada. O que pode ter ocorrido é ele ter mudado de aparelho nos Estados Unidos. E aí o aparelho anterior está lá. Por isso, alguns dias atrás, eu na ICL cantei a pedra. É necessário busca e apreensão na casa do Bolsonaro, do seu celular, e apoio do FBI para fazer a busca e apreensão lá. E dos seus assessores. Eu não tinha falado de prisão, mas parece que eu estou virando médium vidente daqui a pouco. Pai Fernando vai fazer consulta. Entendeu? Então... Já tem aqui o Pai Rovai, que eu não sei se você sabe que é uma marca desse blogueiro. Sim. Agora, Pai Fernando Augusto. Tem que ser nome composto, eu acho. Mas quem está vestido de pai hoje sou eu, hein? O pai Luiz Carlos. O charuto, cadê o charuto? Aqui temos. Eu queria você interrompeu o seu pensamento, Fernando. Você vai fazer você pode me fazer pergunta, eu ajudo aí. Estava dizendo que
Não tem. Agora, a Polícia Federal tem instrumentos para quebrar a senha, na maioria das vezes, do telefone físico, e tem instrumentos, o Estado tem instrumentos para quebrar a senha das nuvens. Pode ter dificuldades em relação a ter várias nuvens, usuários diferentes, etc. Mas qual a importância de prender o Cid, né, que era o braço direito do Bolsonaro, que parece que fazia pagamentos? Você acha possível que ali no celular do Cid ali tenha a minuta do golpe, por exemplo? Você acha que isso pode, como você disse, que a ação foi da vacina, mas se encontrarem um corpo ali, isso pode ser compartilhado com outras investigações? Evidente. É disso que você está falando. Se achar lá no Cid, no celular do Cid, que foi preso, alguma informação, isso também pode ser compartilhado. Quer dizer, o Bolsonaro pode se complicar em outras apurações, os atos antidemocráticos e assim por diante. Veja, primeiro é fundamental relembrar a decisão do Alexandre de Moraes fixando a competência da Justiça Civil e Comum, e neste caso, neste momento do Supremo Tribunal Federal, para julgar os militares em relação aos atos do dia 8. Eu, inclusive, Lênio Streck, escrevemos, eu sou estagiário do Lênio, não sei se você sabe, escrevemos um artigo na Folha de São Paulo falando da necessidade de julgar inconstitucional, isso está no Supremo, a alteração do conceito do crime militar para crimes dolosos contra a vida. Isso está em andamento no Supremo Tribunal Federal e, na minha opinião, o crime de militar contra civil tem que ser inteiro na justiça comum. Mas o Alexandre fixou isso, pelo menos, no crime do dia 8. Essa operação não teria saído se não fosse isso. Entendo. Porque nós estamos... Porque há busca, inclusive, em relação a militar. Esse sujeito é um militar da ativa. Sim. Certo? E está preso pelos civis. Só lembrando aqui o seguinte, eu tenho repetido que nós temos só 3 poderes na República, legislativo, executivo e judiciário. E todo poder emana do povo, do voto. Os militares são funcionários que servem aos civis. Não existe poder moderador nem nada disso. Então, assim, essa operação saiu porque foi fixada a competência do Supremo Tribunal Federal para isso. E, evidentemente, tudo que for, como é muito cedo ainda, nós sabemos o seguinte, que por mais cuidado que uma pessoa tenha, é difícil não deixar rastro, né? Difícil não deixar rastro. Porque, geralmente, quando você faz uma busca e apreensão em tantas pessoas, geralmente, aquela figura do psicopata do filme Hannibal, que o cara deixa tudo limpinho, né? Não tem rastro de nada, é muito difícil. Na verdade, a grande possibilidade é que alguns elementos sejam achados. Mesmo com um tendo desaparecido com o telefone celular, você vai acabar achando em outro telefone celular uma mensagem que se relaciona a um celular que desapareceu. Ou seja, olha o problema. Agora, sim, você tem direito, todo cidadão tem direito de não entregar prova contra si mesmo. Certo? Muito bem. Este direito não pode ser usado contra o indivíduo. Ou seja, eu não vou entregar a senha. Em que pese o Bolsonaro ter dito numa entrevista, acabei de ver alguma coisa pelo seu advogado, dizendo que o celular não tinha senha. Se não tem senha, provavelmente ele tem outro. Né? Mas o que eu estou falando é possível que se ache em outros celulares apreendidos, em outras pessoas, contatos com um celular que não existe. Em que pese o sujeito poder dizer eu não entrego a senha, e o entregar a senha não pode ser utilizada contra ele, o fato é não achar o telefone celular ou ter dificuldade, o Estado ter dificuldade, é elemento para manter prisões preventivas ou até para decretar outras. Porque você não entregar a senha e se reservar o direito de permanecer calado, não pode ser usado contra, mas o Estado tem o direito de ir atrás do material. E desaparecer com elementos de prova não é direito. É razão para prisão preventiva.
Porque, veja, eu posso dizer, chega num cofre, certo? Qual é a senha do cofre? Não dou. Ok, isso não é razão para prisão preventiva. Mas é o seguinte, se o Estado precisa abrir o cofre, arromba. Agora, se o Estado arrombar o cofre e dentro tiver elementos que precisam ser achados e que tenha dúvida de que os réus estão agindo de forma a dificultar a investigação ou desaparecer com elementos, é razão para prisão. Ah, entendo. Interessante. Tem uma linha aí, né? Uma linha tênue. Eu posso dizer, eu não tenho direito, eu tenho direito de não fornecer prova contra mim mesmo, mas eu posso queimar o documento? Mas eu posso desaparecer com o celular? Não, isso não é direito.